Oi pessoal, vamos para a dica de hoje, falar de calefação ou efeito de Lane Frost. Alguns alunos me mandaram vídeo de alguns professores falando que na termoquímica, na hora que a água, por exemplo, ia calefar, ela calefava a uma temperatura acima de 100, já que a fonte de energia estava acima de 100 graus. Será mesmo? Vamos entender esse efeito, bora? O que a gente compreende sobre calefação de uma maneira geral, sabe? A gente entende que calefação é um processo instantâneo, um processo brusco, onde o estado líquido passa para o estado de vapor mediante uma fonte de energia intensa que faz com que, obviamente, esse líquido vire vapor de forma imediata. Não é assim que a gente aprende? Só que vamos tentar aprofundar bastante sobre esse tema, bora? O que seria o efeito Lane Frost? Segundo esse efeito, na hora que o líquido ele se aproxima dessa chapa quente, dessa fonte muito quente, esse líquido imediatamente ele vira vapor. Mas ele vira vapor na forma de pequenas gotas, na forma de esferoides. Esses esferoides, eles permitem que, obviamente, o calor se distribua de maneira mais uniforme, já que, obviamente, na hora que você fornece esse calor intenso, essas gotículas, essas moléculas líquidas vão tentando distribuir o calor de maneira mais uniforme. Daí o fato de você estabelecer a formação das estruturas esferoides, que tem esses movimentos rápidos e desordenados, que você vê muito, né, quando você está calefando, por exemplo, colocando água em contato com a chapa quente. Isso é chamada primeira lei da calefação, tudo bem? Essa primeira lei da calefação explica justamente isso. Não tem um contato entre a superfície quente e o líquido, não tem. Porque, obviamente, o calor é tão intenso que faz com que essas moléculas líquidas elas vaporizem instantaneamente. E elas vão se dividindo em esferas que vão distribuindo o calor de maneira mais uniforme. Então é como se você formasse aqui um colchão de vapor. Esse colchão de vapor em cima dessa superfície quente impede que as moléculas líquidas, elas obviamente venham a entrar em contato com essa superfície. E aí entra a segunda lei, o efeito Lane Frost, que diz o seguinte, ó, a temperatura de ebulição do líquido vai ser sempre inferior à sua temperatura de ebulição. Vê que coisa linda, minha gente. O que acontece? Na calefação, o líquido ele vai entrar em ebulição a temperatura abaixo de 100. Por quê? Porque a quantidade de calor que a gente fornece é tão rápida que não dá tempo do líquido se aquecer. E aí o que acontece? Essa transferência de calor que acontece por irradiação faz com que, obviamente, esse calor se propague de maneira muito rápida, de maneira muito fácil, e faz com que as partículas absorvam a energia, mudem de estado sem, contudo, se aquecer, sem, contudo, variar a sua temperatura de maneira brusca. Daí esse líquido é calefeito para manter, obviamente, a temperatura inferior à temperatura que ele iria ebulir normalmente. É por isso que mágicos conseguem colocar espadas quentes, por exemplo, na língua. Porque o que acontece? Vê que coisa linda. Na hora que você aproxima uma espada quente da língua, a umidade da língua ela calefa. E ela cria um colchão de ar e impede o contato do metal quente com a língua. E além disso, a própria saliva, ela não vai alcançar temperaturas muito altas, porque obviamente ela vai começar a escapar numa temperatura abaixo de 100. E aí o que acontece? A gente não consegue fazer com que a língua venha a se queimar. Excelente questão de prova, hein? Fica atento, um abração, valeu!